Oh, e como é que tá o podcast? Os Sócios, tá? Pra quem não conhece, se você não conhece, vá conhecer, que tem episódios muito legais. Tá com que frequência agora? Tá semanal. Talvez Uhum. a gente aumente essa frequência esse ano, porque a gente tava pensando, como é que a gente bate 1 milhão de inscritos, né? Episódios melhores e mais episódios. Sim. Não tem pra onde correr. É. Então, provavelmente, a gente vai fazer alguns episódios a mais por mês, né? Uns 6, talvez Pra até bater 7 essa episódios, meta aí. dependendo, pra bater a meta. E porque também você, indo mais gente, você fura mais bolhas, né? Então, você imagina que assim, você tem o seu crescimento constante, mas é aquele crescimento, né? A gente sabe mais ou menos o quanto cresce a sua rede social. E a Malu também tem a dela, que cresce X a cada tanto tempo, ok. Mas se você traz alguém que é de fora, então, vai lá, você trouxe sei lá, um Thiago Ventura, humorista, você levou lá. Ele vai trazer um público gigante que Sim. não necessariamente é o teu público e não te conhecia até ele Sim. chegar lá e que vai através dele. Como é quando vem convidados aqui. Tem gente que chega, né, na gente, às vezes eu recebo mensagem. Nossa, comecei a te ver porque fulano de tal foi no Vênus, nunca mais saí. E E fica às bom vezes a depois. gente É. pensa, tipo, não dá match muito o assunto que ele vai falar com o nosso universo. E dá um match doido, né? Os públicos se trocam, assim, uma loucura. Por exemplo, outro dia foi lá no Sócios o Paulo Musi, né? Foi um ótimo episódio. Então, foi super bem assistido e tal. Eles estão marcados pra vir aqui, inclusive. O Musi Os dois? a Roberta e o Casal Musi. fantástico. Fantástico. E não é muito o universo do qual vocês sempre mencionam. E mesmo assim, casou bem esse match, né? Como é que vocês fazem essa curadoria de convidados? A gente principalmente chama que a gente é fã. Uhum. Porque é muito bom, né? Você poder chamar uma pessoa que você fala, Sim. poxa, admiro. Sim. Até o caso do Muzi. Total. E da Roberta também, um casal fantástico. E aí, é o que você falou antes da gente começar a gravar. O podcast, ele vira um imã de atração Sim. de boas pessoas. Uhum. Então, você perguntou do podcast, foi a melhor coisa que a gente fez no ano passado. Porque, além de ser uma ferramenta muito boa para crescimento em rede social, você conhece pessoas fantásticas. De Exato. vários universos, isso é maravilhoso. E você aprende muito também. Muito. Porque é o que você falou, são pessoas, várias delas especialistas nos seus nichos, Sim. trazendo conhecimentos que você até então não tinha, né? E você agrega muito também pro público, pra audiência. Com certeza. Principalmente que vocês têm uma pegada diferente, que vocês vão com pautas preparadas, né? Isso é um diferencial, né, dentre os podcasts que estão tendo agora. Porque a gente vai mais no freestyle e tal. Vocês não, vocês vão já com a pauta separada, né? A gente tem alguns tópicos, né? Que a gente Sim. acredita que são bons, mas o podcast é um bicho vivo. Sim. Por exemplo, com o Muzi, a gente não falou exatamente do que queria falar. Acabou que foi para outros caminhos, Vocês né? têm ali um pré-direcionamento, mas Mas seguem o fluxo. Exatamente. Imagina, a gente tá falando de outro assunto, mas vamos voltar a falar de, sei Não, lá, eu quero culinária, falar- mas tá exato. falando Sim. do filho adotivo, entendeu? Não. Eu quero falar sobre bodybuilding. Exato. Então, é um negócio que é forçado, vivo. né? Fica forçado. Então, você tem que seguir o fluxo. Exato. Mas tem um pensamento que eu gosto muito, e essa deve ter sido a frase mais repetida no podcast. A gente tá vendo isso, tá contabilizando. O pessoal acha que é um momento O pessoal Sêneca, tá fazendo mas não é. bingo. Não é mais. Tá. Uma frase de um economista austríaco chamado Friedrich August von Hayek, que ele tinha o seguinte pensamento. Ele falava, né, pegando o pensamento completo, que ele preferia um conhecimento verdadeiro, ainda que incompleto, incapaz de explicar toda a economia, por exemplo, do que um suposto conhecimento completo, com todas as respostas, mas provavelmente falso. Porque a economia é muito complexa. Sim. Ainda mais hoje, no mundo globalizado, né? Sim. Onde uma crise em Taiwan, aí falta chip na Suécia, e você tem consequências aqui. Uma pandemia. Exatamente. Então ele falava, eu prefiro esse conhecimento incompleto, mas verdadeiro. Sim. E ele dizia que, como tem muita complexidade no mundo, por mais inteligente que você ou poucas cabeças sejam, né, os governantes, por exemplo, é impossível ter todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Sim. E no podcast eu recebo várias cabeças muito boas. Então, foi um ano que eu aprendi muito também, no final das contas. É maravilhoso. Por isso que quando falaram, vamos fazer mais episódio, eu falei, beleza, vamos. Se alguém me falar, grava mais pro YouTube, eu vou falar, calma, cara. Agora, pro podcast, é uma maravilha. E tem Sim, uma outra porque coisa também. Não tem saldo negativo Não pro tem, podcast, não tem. entendeu? Não tem. É. Porque uma outra coisa legal também que é assim, é óbvio que vocês têm essa tendência aí para investimento, pessoas que fizeram alguma coisa, empresários e que ou mesmo que sejam de outros ramos, mas por exemplo, a Boca Rosa, que ela vai como modelo, ex-BBB, youtuber, mas ela tem
toda a história dela, empresária pra contar. Beleza, Sim. ok. Porque vocês têm esse público. Ótimo. Mas as pessoas que são fãs de vocês, e eu digo isso porque eu sou uma delas, que admira o casal, que gosta de vocês, também é muito legal ver vocês só batendo um papo. Sim. Só. Sabe? Tipo assim, então, vamos fazer 2 por semana? Ok, então a gente tem que dar conta disso pro nosso público, mas no outro, Uhum. sabe? Vamos trazer aqui uma pessoa X pra falar sobre qualquer Vamos coisa. falar sobre cinema. E só bater dane-se, papo tipo, sobre filmes, É. sobre não sei o quê, porque pra gente é muito legal ver Sim. esse momento. Parece que a gente tá na sala com vocês conversando e, nossa, que legal. Só ver o último filme que a Malu assistiu. Pô, que legal. Porque não é Olha, tá lá fazendo a série que forçado. eu tô. Não é forçado, entendeu? Não é programado, é sincero. É. Dá pra ver que é sincero. Não, podcast é muito bom. Nossa, Muito é muito legal, legal, muito legal. Muito legal E mesmo. às vezes a gente, obviamente, tem dias aqui de papo mais densos, assim, né? A gente já recebeu, tipo, o dia do Carpinejar. Carpinejar, o dia do Leonardo, que a gente falou até, que ele até tweetou nesse final de semana, que ele Sim. ficou felizão da gente citar ele. Sim. Que vem contar, pô, o cara foi pra Coreia do Norte, contou sobre a viagem dele pra Coreia do Norte. Um episódio que a gente, assim, o tempo todo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E tem dia que, cara, veio Confraria Comedy aqui que a gente quase caiu pra trás de tanto rir. Então, Que é besterol, é besterol música e tal. absoluto. A gente É. campeonato de piada ruim entre a gente. Uhum. Eu vi um corte. E é muito legal. É muito gostoso você ter esse momento, assim, de... Cara, hoje a gente vai rir. Sim. Hoje a gente vai aprender alguma coisa. Sim. A gente vai... Uhum. Eu acho que fica mais palatável pras pessoas, sabe? É tipo assim, Dá uma não quebrada, é né? todo dia, porra, todo dia eu não quero ouvir, todo dia eu não quero, eu quero hoje só. Exato, tem que Relaxar ter um esse pouquinho. equilíbrio. Porque se for fazer um episódio denso todos os dias da semana, Nem a você gente faz aguenta. mais de 20 episódios no mês, às vezes, não tem como, não tem nem como o cérebro armazenar essa quantidade de informações e você não vai absorver tanto conhecimento quanto você absorveria se você fizesse 1 por semana ou 2 por semana. Por isso que tem alguns podcasts que têm, né, essa frequência menor, mas é mais focada num nicho de ter mais conhecimento, de ter denso. Agora, podcast diário tem que ter esse equilíbrio. Mas a Né? gente se surpreendeu imagino no que fim sim. do ano, né? Sim, na Na retrospectiva, retrospectiva. a gente lembra de todos os episódios. A gente lembra fatos específicos de todos os episódios. Lembra que a gente falou que a gente fez um Sim. episódio de um Vocês lembram de muita coisa. A gente lembra de muita A coisa. gente, sem pensar, Uhum. a gente... Você contando sua história foi remetendo coisas que eu achei que não estavam mais armazenadas aqui. Porque a gente se falou em junho, né? Foi em junho. Junho, e aí você contando, tipo, foi você que não sei o quê. Vocês vão fazer um ano quando? Vai ser em fevereiro. Agora, a gente pretende fazer o que vocês fizeram no final do ano. Que é uma retrospectiva, né? Citando os Sim. principais pontos. E também é incrível ver como a gente tem muitas recordações das conversas. Sim. É Total. muito bom. Aprende muito. E a gente quer fazer mais episódios porque, inclusive, isso é um insight que a gente teve com base nos podcasts de vocês aqui nos estúdios Flow. Porque, já pararam pra pensar no quanto de tempo as pessoas dedicam a assistir vocês? Sim. Vocês fazem episódios de segunda a sexta, geralmente. Mais ou menos de quanto tempo? 2 a 3 2 horas? horas e meia. Então, eu faço bastante stories, né? Se a pessoa for assistir todos os meus stories, se eu fizer todos que o Instagram permite, ela vai me assistir durante meia hora. Quantos o Instagram permite? É porque depois de 100 ele começa a tirar os do começo do dia, Ah, né? é verdade. Entendeu? Eu acho que eu Então, nunca cheguei nesse Eu acho que nível. eu nunca cheguei nisso. algumas vezes acontece, mas é raro, né? Você tem que estar falando muito pra isso Sim. acontecer. Em resposta escrita, não dá. E hoje eu tô escrevendo mais do que falando no final, porque até é uma coisa que você tem que pensar na hora de produzir conteúdo. Boa parte do Brasil não tem uma internet boa. Se eu escrever, eu consigo que o cara me assista durante o dia. Se eu Sim. falar, ele vai me assistir só quando chegar em casa e estiver na Wi-Fi. Então a Sim. chance de ser assistido é menor. Se eu faço em vídeo, o pessoal tem mais conexão comigo, mas menos gente assiste. Se eu faço escrito, é menos conexão, mas mais gente Sim. assiste. Então eu tento fazer um Ou você equilíbrio. faz os dois, Exatamente. Só que o ponto é, esse cara vai me assistir meia hora no Instagram. Se eles verem o Vênus todo dia, eles assistem vocês 2, 3 horas. Sim. Então, olha como vocês têm muito mais tempo de tela na vida desse cara Sim. do que eu tenho. Agora, quando eu faço podcast, eu dou uma equilibrada nisso. Sim. E se a gente for pegar Hollywood, o ator principal de um filme é aquele que tem mais tempo de tela. Então, pra esse cara que vê o Vênus todo dia e vê o meu Instagram todo dia, o ator principal não sou eu, são vocês. Então, se eu quero ser o ator Roubar meu principal... papel, Bruno? Exatamente. E eu vim aqui pra isso hoje. Vamos criar o podcast Marte. Vênus /Marte. É isso que eu vim anunciar.